Gravação. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Vamos fazer revisão de prova. Os conteúdos de prova: matriz de tempo, técnica Pomodoro, plano de carreira, ética e tecnologia, o impacto da tecnologia no trabalho. São 5 questões. Se vocês forem pontuar, tem uma questão de cada desses itens. Por que a gente está vendo matriz de tempo na disciplina de planejamento de carreira? Por quê? Porque se faz muito importante a gente salientar, a gente falar um pouco do tempo, porque não adianta você ser um profissional com muito currículo, muitas informações, porém não sabe administrar o tempo, não sabe tornar o seu tempo mais eficiente. E isso tem um reflexo na sua carreira até o ponto de afetá-lo no seu trabalho. Então, você tem um relatório, você rodeia e não consegue fazer o relatório que tem que ser feito, que tem que ser cumprido. Então, você não atingiu meta. E isso tem um impacto no seu resultado. A gente vai estar falando da matriz do tempo justamente para isso, para que você, profissional, quando você pensar na sua carreira, você também vai ter que pensar no seu tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que ter tempo para tudo. Tempo para a gente, tempo para estudar, tempo para trabalho, tempo para a família e tempo para o lazer. Então, tudo isso tem que fazer parte da sua vida, principalmente tempo de trabalho. Se eu não estiver me organizando com relação ao meu tempo de trabalho, eu não vou dar conta das demandas que vierem pela frente. Por isso que é importante a gente falar um pouquinho da matriz do tempo. Ela foi criada por Stephen Covey, que ele colocou tudo isso numa metodologia. Ele elaborou uma ferramenta que é dividida em quadrantes. E nesse quadrante, ele permite que a gente visualize o que é importante e o que não é importante. E aquelas questões que tomam o tempo da gente. Tem muita coisa que, às vezes, a gente começa a fazer, mas elas demandam tempo, são chamados de ladrões de tempo. Você fica muito tempo preso naquilo e isso não vai, você não percebe, só que não agrega informação. Um dos exemplos de ladrões de tempo é o Zap. Gente, o Zap consegue fazer com que o nosso cérebro fique só voltado para aquilo. E tem muitas informações, muita coisa. Se a gente começar a parar para ficar vendo Zap, você acaba tendo uma demanda muito grande, você acaba olhando muitas informações, e isso tem um impacto nas atividades, nas tarefas que você tem que fazer. O quadrante que o Covey sugeriu foi essa daqui: o que é importante, o que é urgente, mas não importante, o que é urgente e o que não é urgente e não importante. São esses 4 quadrantes. E a sugestão dele é que no seu dia a dia, na sua atividade diária, você faça isso no seu caderno, numa folha, por exemplo, e coloque o que é importante para hoje. O que eu tenho que tem que ser feito? Então, é isso que eu vou dar prioridade, ok? E o que não é importante? O que é mais ou menos importante? O que eu posso passar para um outro da minha equipe? Isso implica, primeiro, em planejamento. Eu tenho que planejar a minha atividade, eu tenho que planejar as minhas tarefas. Isso implica que você sabe o tempo que você vai levar para começar e o tempo que você vai levar para finalizar. Com isso, você ganha tempo. O resultado é melhor, você tem menos estresse, tá? O que é urgente e importante? Por exemplo, relatórios, projetos com data marcada, trabalhos, tenho trabalho para entregar hoje, então isso é importante. O meu foco tem que ser o trabalho de hoje. O que é importante e não urgente? Por exemplo, recreação, aprendizado, identificação de novas oportunidades é importante, porém não é tão urgente. Urgente, mas não importante. Por exemplo, correspondências, assuntos estressantes. E o que não é urgente e não importante? São pequenas atividades. Por exemplo, olhar Zap, né? Fofocas, bate-papo,
não é tão importante, tão relevante. E a sugestão dele é que você busque distribuir essas tarefas de forma inteligente, colocando o que é importante, o que não é importante, para que você otimize o seu tempo, para que você consiga colocar o seu tempo em evidência. Se você trabalha 8 horas, é 8 horas que você tem para fazer isso. Você não precisa ficar 20 horas, ok? E com isso também o que ele coloca é aprender a dizer não. Se você não pode, você não consegue, você vai falar não. Não tem que falar sim, eu vou fazer e não vai conseguir e não vai dar conta, tá? Então, isso que é importante quando a gente fala do profissional que a gente está esperando, é otimizar o tempo, saber ajustar o tempo, o que é adequado, o que é necessário, o que é irrelevante para ele, ok? E saber dizer não nas situações que tomam tempo. Os ladrões do tempo, que a gente colocou lá na frente, que são as questões que acabam tomando tempo da gente, consome tempo, e você nem percebe, você demandou muito tempo. Por exemplo, atender ligações telefônicas, ligações que não são tão relevantes, tão importantes, ver mensagem no Zap, ver os e-mails que não são tão importantes, olhar Face. Tem muitas empresas, por exemplo, que o sistema da internet ele é fechado, de forma que você não consiga abrir as suas redes sociais. Você só vai ter acesso ao que a empresa disponibilizar. Então, quando eu pensar, eu vou olhar no meu Face. Não, você não vai ter acesso ao Face. Ok? Deixa eu ver quem está entrando, a Ana e o Jackson. Ok, está aqui. Opa, ele deu uma travada. E aqui tem um quadrante, do jeito que eu falei. O quadrante 1 é urgente, faça agora. O que é que eu tenho para ser feito, para ser realizado agora? O que é que eu tenho, no segundo quadrante, que eu posso agendar? O que é que eu tenho que eu posso me organizar? O terceiro, o que é que eu posso passar para uma outra pessoa? O que eu posso delegar para alguém da minha equipe? E o quarto, que é fofocas, zaps de grupo, que não estão tomando tempo, deixem para ver no outro horário, fora do ambiente de trabalho, porque ele acaba tomando tempo. Tá? Elimine naquele momento, senão você não dá conta de fazer tudo isso, ok? Então, o foco é sempre aqui. O que eu tenho para fazer agora? É isso que é importante, isso que é emergencial, é esse que vai ser o meu foco. E aqui a gente tem exemplos. Por exemplo, reuniões, problemas imediatos, incêndio, projeto com datas. Eu tenho que atender essa demanda agora e vou fazer agora. Não urgente, prevenção, planejamento, treinamentos. E os não urgente, não importante. O que eu tenho no quadrante de baixo, terceiro quadrante? Chamadas telefônicas, tarefas importantes. E o último quadrante é fofocas, conversas triviais, e-mails engraçados que demandam tempo e você acaba perdendo tempo vendo esse quarto quadrante. E ele foi o autor do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tá? E nesses 7 hábitos das pessoas eficazes, ele vai colocar, primeiro, você tem que ser uma pessoa proativa. Buscar fazer e buscar soluções. Ah, vou chegar no meu chefe, por exemplo, hoje eu vou faltar. E ele vai olhar para você e... Então, hoje eu vou faltar, mas eu troquei, fiz uma troca com um colega. Você já apresentou o problema e a solução. Isso é ser proativo, você ter essa visão para frente. O hábito 2, comece com um objetivo em mente, ok? Tenha em mente aonde você quer ir, onde você quer chegar. O hábito 3, primeiro, o mais importante. O que eu tenho para fazer hoje? Lembrando daquele quadrante lá. Daquilo que eu tenho. O que eu tenho para fazer hoje?
é esse que vai ser o meu foco no meu dia de hoje. Por isso que ele coloca, da gente colocar numa folha, num papel, hoje, o que eu tenho para hoje, que eu não posso deixar de fazer. 4, pense em ganha e ganha. Sempre coloque na sua cabeça que você sempre vai estar investindo em ganhar e ganhar. 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. 6, crie sinergia. 7, afine os instrumentos. E aqui, por fim, ele está falando que a má gestão de tempo não provém da falta de conhecimento, mas de hábitos, de valores, de características pessoais que levam ao estilo de vida, onde esse conjunto de variáveis faz com que a pessoa perca muito tempo rodando, assim, ficam em volta da mesma atividade, não chegando a canto nenhum. Quando você vence o medo, você consegue mudar. Fato urgente, porque não foi feito quando era importante. O fato importante é que é imprescindível, tem que ser realizado, não pode ser delegado. Efetuar mudanças de hábito é pensar positivamente, buscar soluções para os problemas ao invés de reclamar. O seu histórico você constrói hoje. Então, quando a gente fala em matriz do tempo, está relacionado à minha capacidade. Não adianta eu ter um currículo super eficaz, um currículo super eficiente, com uma bagagem de conhecimento, porém, dentro do meu trabalho, dentro do meu ambiente organizacional, eu não consigo atender em tempo a demanda que eu tenho. Isso vai ter reflexo no meu profissional, isso vai ter reflexo na minha carreira. Tem uma demanda que é para hoje, eu tenho que focar e resolver, ok? Então, quando a gente colocou matriz de tempo, é levando em conta essa necessidade profissional. E a outra técnica que a gente tem é o Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica também que assemelha a um tomate, é um cronômetro, né? Um termo figurativo de um tomate, que é a ideia de que você pode sim trabalhar, é uma outra visão de você administrar o seu tempo, mas que você faça intervalos. E ela foi desenvolvida por Francesco Cirillo em 1980. Ele até sugere de você trabalhar com o tempo do cronômetro. Então, vamos supor, você trabalha 25 minutos e dá uma pausa de 5. Aí você monta, você voltou, fez a sua pausa, você volta mais 25 minutos e dá mais uma outra pausa. O que ele coloca dessa importância dessa pausa? Essa pausa é importante para o seu cérebro reativar, porque você volta tendo uma outra visão do que você tem que fazer. Então, levanta, toma um café, toma uma água, 25 minutos, faz um intervalo, mais 25 minutos. Tá? Esse tempo, ele pode variar, a sugestão dele é 25 minutos. E o que ele coloca? Primeiro, escolher a lista de tarefas. É sempre colocar no papel que eu tenho que fazer. Hoje, meu dia de hoje, tá? Sou gerente de vendas. O que eu tenho que fazer? Reunião, tudo, vou colocar tudo no papel. A partir daí, eu vou ajustar um relógio, um time de 25 minutos. Qual é a minha tarefa inicial? Então, eu começo. Eu tenho 25 minutos para ficar focado em executar aquela tarefa, ok? Você não se distrai, você não interrompe, você fica 25 minutos só naquela tarefa. Quando acabar os 25 minutos, você vai fazer um intervalo. Você reativa o seu cérebro, você volta turbinada. Pode ser que nesse retorno você tenha concluído a tarefa, você passa para a segunda. Se você não concluiu, você vai dar sequência à tarefa. E aí você vai fazendo as marcações, fazendo com que a pausa possa ir ficando mais longas. Você pode aumentar a pausa de 10 minutos, de 30 minutos, tá? Sempre voltando ao passo 1, 25 minutos, 5, 25 minutos, 10. Então, tem que ver o quanto você consegue gerenciar esse seu tempo. Até aí, alguma dúvida? Nós falamos de gestão de tempo e técnica Pomodoro, que são as duas, que eu tenho duas questões na prova relacionadas à técnica Pomodoro e matriz de tempo.
Beleza, gente? Beleza. Então, vamos um plano de carreira. Na questão que nós vamos ter sobre plano de carreira. Opa, saiu demais. Vamos voltar. Está aparecendo para vocês? Não. Voltaremos de novo. Eu acho que não. Está aparecendo? Parece para vocês, gente? Sim. Ah, sim, porque eu achei que não estava, não está verdinho na minha tela. Deixa eu só aumentar. Tá, o que nós vamos falar agora é do plano de desenvolvimento individual. Quando a gente pensa na carreira da gente, no planejamento da minha carreira, eu tenho que pensar no plano, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer para chegar no meu foco. E quem faz esse plano de carreira individual, existem dois momentos. Um momento que você faz o seu plano de carreira, e você pode fazer um plano de carreira para um colaborador seu. Então, vamos supor, você, Adelaine, vai fazer o seu. Mas você tem um funcionário, Edson, que trabalha na sua organização, então você também pode fazer um plano de carreira para ele. Aonde você quer ir com ele, aonde você quer chegar com ele, aonde você vê que ele tem oportunidades de subir na carreira. Não é a organização que faz, é você ou o RH que faz o plano de carreira. Ele é individual, tá? Ele é individual. Cada um tem que olhar para as suas necessidades e olhar para a organização, o que a organização coloca para mim. Ele é uma ferramenta super importante, ele vai atender às necessidades da empresa, às necessidades do funcionário. Onde eu quero chegar nessa organização que eu estou hoje? Eu estou na organização A. Aonde eu quero chegar? Quero chegar no cargo de chefia. E o que eu preciso fazer para chegar nesse cargo de chefia de liderança? Tá? Eu estou lá, por exemplo, como faxineira, ok? Então, eu vou ter que fazer cursos, eu vou ter que me preparar dentro dessa organização para saber aonde eu quero chegar. É isso que é o PDI. No PDI, ele vai colocar as forças, o que eu tenho de força, o que eu tenho de potencial, quais são os reflexos dessa organização, eu tenho que me preparar para essa sucessão e eu tenho que atingir a melhoria e também identificar formas de aprendizagem. Eu quero ser chefe, mas hoje eu trabalho na limpeza. Então, gente, olha só, eu vou ter que ter uma caminhada, não é impossível? Não, não é impossível. Porém, eu vou ter que me preparar. O que eu tenho de potencial, o que eu tenho de forças, eu quero chegar no cargo de gerente dentro da organização. Então, eu vou ter que me preparar para caminhar até aqui. Bom, as perguntas que a gente tem que, na hora de pensar num PDI. Quais são os seus pontos fortes? O que você considera importante? O que você deseja alcançar? Qual é a melhor alternativa? Quais os resultados esperados? E como o seu gestor, o seu chefe, por exemplo, ele pode te apoiar e te ajudar nesse seu desenvolvimento? Qual a necessidade real do funcionário, que resultados esse funcionário pode alcançar e como
como eu, gestora, eu do RH, posso colaborar para esse funcionário atinja isso. Quem vai montar esse PDI é você, ou você pode pedir um colaborador após você receber o feedback do seu gestor, ok? Então, nesse contexto, o feedback ele é muito importante porque ele vai apontar os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos, legal. O negativo, que eu preciso melhorar. A partir daí, você vai chegar no seu plano de carreira, o que eu preciso melhorar para atingir aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero? E quando a gente fala desse feedback, não é um familiar que vai dar esse feedback para vocês. O familiar vai falar, nossa, você é ótimo, você está maravilhoso. Não, é o chefe, é o seu gestor, porque ele vai te avaliar dentro da sua potencialidade, das suas habilidades, no seu trabalho. Não é você enquanto pessoa, mas sim você profissional. E aqui a gente coloca a técnica SMART para definir as ações, ok? O que é a técnica SMART? A técnica SMART é uma técnica que nós conversamos, onde a gente vai colocar o que é específico, mensurável e o tempo, ok? Então, vamos lá, técnica SMART. A meta SMART, o que é específico? Faça com que seu objetivo seja claro, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Mensurável, meça o seu progresso. Alcançável, faça com que as coisas sejam possíveis. Realista, trace metas realizáveis e tenha um prazo de chegada. Essa é a meta SMART. É o caminho que vocês vão ter que percorrer para chegar aonde vocês querem chegar dentro do PDI de vocês, ok? Quando a gente fala em técnica, eu quero emagrecer. Em 2021, em dezembro de 2021, quero emagrecer, usar manequim 42. Ok. E qual é o seu objetivo para você emagrecer? Você já colocou o prazo em dezembro de 2001. E o que você está fazendo para emagrecer? Ah, não estou fazendo nada, continuo comendo. Então, você está traçando uma meta que não é realizável e você não vai conseguir chegar. Por isso que, olha só, SMART, a gente tem que ter o meu objetivo, colocar um progresso, colocar o que é alcançável, colocar as metas e um prazo, aquilo que eu posso realizar, aquilo que eu consigo fazer também. Então, a gente vai ter, por exemplo, olha só, quando a gente fala perder peso, podemos perceber que se eu falar assim, eu quero só perder peso, ele é muito vago, não é? Eu tenho que ter mais informações, eu tenho que ter mais questões. Por exemplo, para mim voltar lá e colocar uma meta específica, quero perder peso de 7 quilos no prazo de 6 meses da academia, vestindo o manequim 38 para o verão. Quero perder peso, olha só, olha o caminho, já foi tudo bem claro. Ao passo que se eu colocar só eu quero perder peso, eu estou sendo muito... falta informações. Não está claro. O que eu estou fazendo para perder peso? Quando eu estou fazendo? Como eu estou fazendo e por que eu estou fazendo? Não está claro quando eu coloco isso de meta. Então, a minha meta ela tem que ser bem detalhada. O que eu quero? Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? E como ela tem que ser bem detalhada, tá? Porque aí eu consigo enxergar os degrauzinhos da meta SMART, o que cada um tem de importância. Uma outra meta, quero ganhar dinheiro. Ok. Como? Quando? O que você vai fazer? Então, no SMART, todo objetivo ele tem que ser traduzido em números. Quero ganhar dinheiro, trabalhando muito, me esforçando, quero chegar até 30%, aumentar a minha renda em 30% em 12 meses. Quando a gente fala em mensurável, a gente fala em números, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir, em números. Alcançável, quero aprender a falar alemão em um mês. Parabéns. E o que você está fazendo para isso?
Como você está fazendo? Como que você, voltando aqui, ó, quero falar alemão, meu objetivo. E aí? Como você vai fazer? Quanto tempo? O que, que você está fazendo para chegar lá no Smart, lá no Tzinho, no seu prazo? Que prazo você está dando? Quero falar alemão em um mês, até o final do ano. Então, sempre pensando no objetivo que eu quero, qual é em termos de número, ele é alcançável, como eu vou fazer, quais as metas e em quanto tempo eu vou fazer isso. Então, quando a gente pensa na técnica SMART dentro do meu PDI, é como, quando, por quê e para quê. A questão também de tempo, quando a gente fala de tempo. Ah, eu quero ir à Tailândia um dia. Um dia, ele é muito vago, não é? Muito vago e não funciona. Então, tenha objetivos claros, tenha as metas claras. Quero ir na Tailândia no verão de 2021, no próximo verão de 2021, 2022, por exemplo. Opa, você já traçou uma meta. Aí você sabe o que você vai fazer para chegar, para alcançar. Vou trabalhar, vou poupar, vou economizar, vou me planejar para alcançar aquele resultado. Isso que é o PDI. Eu tenho uma meta e eu tenho que planejar a minha ação para chegar aonde eu quero. Exemplos assim de metas, por exemplo, diminuir 50% os equipamentos, duplicar o blog, aumentar a avaliação do Google, investir nos lucros, contratar pessoas, aumentar em 20% as vendas. Como elaborar? A partir do que, da onde que você quer, aonde você quer chegar, você consegue mapear essas competências, essas ferramentas, ok? E até do feedback que você recebeu do seu chefe. Bem, os resultados, você tem que estar claro sempre aonde você quer chegar. Ó, são 2 pontinhos, é como se tivesse 2 pontinhos, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Aqui é que eu quero, aqui é onde eu quero chegar. Então, eu tenho que fazer com que esse pontinho daqui se aproxime daqui, aonde eu quero chegar. O que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu só vou conseguir chegar aqui se eu fizer alguma coisa, ok? Quero emagrecer, para usar manequim 42. Mas se eu não fizer nada, tá? Eu não fizer nada, esse pontinho vai ficando mais distante, porque eu vou ganhando mais peso. Então, meu planejamento furou. Quero aumentar a minha renda em 20%. Quero investir. O que eu estou fazendo para chegar lá? Eu estou economizando. Olha só, eu estou caminhando para chegar até esse ponto. Quando a gente coloca no papel, a gente vai colocar a competência, o que eu quero desenvolver, que ações eu vou fazer, qual é o prazo. Ah, eu vou treinar minha equipe. Qual é o prazo? Eu vou dar um mês. Qual o resultado? De um mês que aumente as vendas. Quais os recursos? Treinamento, não vou utilizar recursos nenhum, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, esse é o plano de desenvolvimento. Num papel, é um modelo que ele pode ser feito periodicamente, sempre tendo como referência um feedback, tá? E sempre que houver necessidade, você volta, você faz os ajustes, as correções. Nós fizemos um modelo desse em sala de aula, tá? O que eu quero? Qual competência? Aumentar as vendas da minha empresa. Que ações? Eu vou dar um treinamento para a minha equipe. Qual é o prazo? De um mês. Resultado esperado: aumento nas vendas. Recursos necessários, nenhum. Tá? Eu vou deslocar um gerente que tenha condições de dar essa turbinada, essa motivação na minha equipe. Então, com isso, a gente já falou de PDI. PDI, alguma dúvida, gente? Beleza?
Então, vamos para a última aula, que foi ética. Isso aqui tem que fechar. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, pessoal? Não, professor. Não, então vamos voltar. Ai, eu acho que vocês estão sonolentos um pouquinho, hein? Vocês estão um pouquinho sonolentos. Não ainda? Agora sim. Tá. Ética, eu acho que está até na cabecinha de vocês, que foi a última aula, agir com ética, agir com clareza. Então, não adianta eu ser um profissional super bem eficaz, um profissional com habilidades, um profissional super competente, se eu não tiver ética. Então, existem duas formas. A ética está ligada a mim como pessoa e à empresa, tá? Então, eu tenho que ter claro o que eu quero, onde eu quero chegar, quais são os valores que eu acredito, quais são as questões morais que eu acredito, que eu defendo. O que eu posso levar de ética no meu trabalho? O que eu posso levar de agir com ética? A gente escuta muito, esse profissional ele foi antiético. O que significa isso? Ele não agiu de forma ética, ele não agiu com comprometimento, ele não agiu com respeito. Então, quando a gente fala de ética, é uma questão muito ampla e muito importante também no seu planejamento, na sua carreira. Olha que interessante, quando a gente vai no médico, o médico tem muito essa questão de ética. Eu passo no médico A e passo no médico B. O médico A me dá um monte de remédios. Eu vou lá e eu tomo. Quando eu vou no médico B, eu vou lá, eu passei no médico A, que é seu colega, ele me deu um monte de remédios. Esse. O médico daqui, ele escuta, e em nenhum momento ele critica o médico daqui, ó. Agora você vai tomar esses medicamentos, mas esse que eu tomava, a partir de hoje, você vai tomar esse. Isso é agir com ética. Ele não está falando mal do outro colega dele. É muito interessante isso. Ele não questiona o colega dele. Tá? Ele, olha, vamos olhar daqui para frente, vamos ver daqui para frente. Isso é agir com ética, é agir com clareza. Bora lá. Deixa eu mudar aqui, gente, só um minutinho. Isso aqui a gente não precisa. O que é ética? Quando a gente fala de ética, a gente está falando também de moral. Porque ética está ligada ao modo de ser, ao seu caráter, ao costume, os comportamentos conquistados. O que você tem de clareza? O que você tem? Que valores você acredita? A ética e moral. A ética está ligada aos seus princípios, aos seus valores. A ética é uma reflexão filosófica, ela é científica. E a moral, ela não tem conteúdo filosófico. É aquilo que as pessoas julgam. A ética é diferente da moral. A ética são crenças aceitáveis. Tem a ver com a sua essência de pessoa, de ser. A ética no dia a dia. A gente faz um pouquinho de confusão com ética e moral, mas são diferentes, porque moral é aquilo que você julga certo e errado. Ética não, ética é uma ciência. Ética é assim as suas normas de que você são os seus valores, seus costumes. A ética e os valores servem para orientar as nossas escolhas, e as empresas também existem ética. Então, existe a minha ética profissional, existe a minha ética da empresa. Olha, existem dois tipos de ética, a ética profissional e a ética empresarial. A ética empresarial é aquela que está relacionada à empresa. A empresa também existe uma ética, existem valores que ela prega. Opa, travou, gente.
A importância da ética na empresa, ela é importante porque ela assegura a sobrevida da empresa. Ai, gente, desculpe. Eita, Lelê. Ela garante a sobrevida da empresa e também para alcançar bons resultados, ok? E na empresa também ela é importante ter ética porque ela garante os princípios do bem, ela garante que seja aceita a coletividade. A ética na empresa, ela implica em problemas e decisões. As empresas todas devem ter ações responsáveis. O que a gente fala de responsabilidade social, compromisso e responsabilidade social? Todas as empresas têm que estar vinculadas a ter um trabalho ético, de compromisso e responsabilidade social. Então, existe a minha ética e a ética da organização. Ela tem que estar voltada também para um trabalho de ética e responsabilidade social. O que ela está mostrando fora do seu contexto interno. Bom, aqui estão exemplos, a gente não precisa. A ética nas empresas, a responsabilidade social. A ética nos negócios, é super importante a gente saber que quando eu vou me relacionar com um negociante, com um parceiro, vai ter que existir a ética nas negociações. A ética ela é muito complexa e universal. A ética é inserida dentro da organização. Então, existem alguns aspectos relevantes, mais responsabilidade, conhecimento e consciência da produtividade. As preocupações éticas estão ligadas ao surgimento das vantagens competitivas, à frequência do comportamento egoísta. Muitas pessoas acabam olhando só para si, acabam trabalhando sozinhos, e isso não é agir de uma forma ética, ao contrário, é ser antiética. E a ética nos negócios, que está enquadrada nos princípios e nos padrões morais que orientam o mundo dos negócios. E aí, gente, tudo bem? Com relação ao último item que a gente vai ver, que eu não coloquei ele aqui, que é sobre a tecnologia. Foi passado um vídeo para vocês, e nesse vídeo ele demonstrou o quanto a tecnologia está presente em tudo que a gente pensa. Tem a tecnologia nos Uber, tem tecnologia no estacionar o carro, tem tecnologia quando eu aperto uma televisão, quando eu coloco uma cortina. Então, a questão é assim, qual é o impacto? Tudo hoje está ligado à tecnologia. A tecnologia ela é super relevante no nosso mundo, no nosso trabalho. Então, a gente tem que usar essa tecnologia como uma ferramenta adicional no nosso impacto, no nosso ambiente do trabalho. Com isso, gente, a gente termina. Vamos lá, alguns questionamentos, vocês têm questões?